Muito bem, pessoal, olha só. Para responder à questão, considere as seguintes afirmativas sobre o Império Carolíngio. Constituído a partir do reino dos francos durante a chamada Alta Idade Média. A Alta Idade Média é um período de tempo que corresponde ao início do período medieval, século V, até o século X, que aí é a época do auge, a época da ascensão e do auge do sistema feudal. Então veja só, a dinastia carolíngia, a partir de Pepino o Breve, no século VIII, buscou combater o poder temporal da Igreja Católica, através do confisco de terras eclesiásticas e da dissolução do chamado patrimônio de São Pedro na Itália. Falso. O Papa, no caso aqui, Papa Zacarias, ele recebe de Pepino Breve a proteção. E essa proteção aqui acaba contribuindo para a formação e não dissolução do patrimônio de São Pedro. Portanto, aqui tem uma inversão histórica. Portanto, Pepino Breve é o protetor da igreja, e não o cara que vai confiscar ou combater a igreja católica. Falsa número 1. A partir do reinado de Carlos Magno, que é filho de Pepino Breve, coroado imperador dos romanos, no ano de 800, a servidão enfraqueceu-se consideravelmente na Europa, pois o Estado impunha aos nobres a transformação dos servos da gleba é terra, em camponeses livres, para facilitar o recrutamento militar. Falso também. Acontece aqui uma nova inversão. A inversão aqui e inversão aqui. Com o reinado de Carlos Magno, a servidão aqui, ela se fortalece. Acontece o fortalecimento dela, dos laços de servidão. Não apenas eles. Acontece também o fortalecimento dos laços de vassalagem. Um ligado ao outro, na verdade. Então, por que acontece isso? Carlos Magno ele faz uma divisão do seu império e essa divisão acaba promovendo esse fortalecimento desses direitos feudais dos senhores em relação a servos e vassalos. Número 3. Apesar de procurar centralizar o poder, Carlos Magno contribuiu para a descentralização política do império ao distribuir propriedades de terras e direitos vitalícios entre os vassalos, em troca de lealdade e serviço militar. Confere certíssimo. Aqui, você tem a gênese, o início do sistema chamado com o nome de feudalismo. Número 4. O Tratado de Verdun, firmado entre os netos de Carlos Magno, após esses guerrearem entre si, dividiu o império em 3 partes, que passavam a constituir estados apenas nominais, devido à consolidação da ordem política feudal. Confere. Os 3 figuraças aqui, os netos do Carlos Magno, seriam Carlos, o Calvo, Lotário, e aqui no caso Luís, o Germânico. Quando da assinatura do Tratado de Verdun em 843, Carlos o Calvo ficaria aqui no caso com o que hoje é a França, na época chamada de França Ocidental. O Lotário com a região da Lotaríngia, hoje inexistente, ficaria entre Suíça, Luxemburgo, Holanda, Bélgica. Luís o Germânico ficaria com o que hoje é a Alemanha, na época chamada de França Oriental. Corretaça a número 4. 3 e 4 corretas, correta está a letra C.